Maria Cecília sempre acreditou que a família era seu porto seguro. Por isso, quando sua irmã mais nova anunciou que se casaria com um estrangeiro que conhecera poucos meses antes, ela sentiu o chão tremer. Nada fazia sentido. Era rápido demais, intenso demais, arriscado demais. Ela tentou conversar, argumentar, pedir calma, mas a irmã estava decidida. Então, Maria Cecília tomou a única atitude que julgou sensata: impedir o casamento. Na manhã em que decidiu viajar até a cidade da cerimônia, o céu estava nublado, uma combinação perfeita com o redemoinho de emoções que carregava no peito. No ônibus, ela repetia mentalmente cada palavra que diria. Você está se iludindo, ele deve querer alguma coisa, ninguém ama tão rápido assim. Mas por trás da certeza que tentava aparentar, havia algo mais profundo. Medo de perder a irmã, de vê-la sofrer, de não conseguir protegê-la como sempre fizera. Quando chegou ao vilarejo onde a cerimônia seria realizada, ficou surpresa com o movimento. Flores sendo organizadas, luzes sendo montadas e pessoas que pareciam absolutamente felizes com aquele casamento. Tudo tão verdadeiro. Mas nada abalou tanto Maria Cecília quanto o momento em que viu pela primeira vez Bum, o noivo coreano. Ele estava ajudando um senhor idoso a carregar caixas pesadas, mesmo já vestindo parte do traje do casamento. Sorria gentilmente, falava devagar, com respeito. E, quando percebeu que o idoso mancava, não hesitou em apoiá-lo pelo braço, quase carregando-o até a sombra. Maria Cecília, escondida atrás de uma coluna, sentiu o coração vacilar. Esse é o homem com quem minha irmã vai se casar? Porque, sinceramente, ele não parecia nada com o aproveitador sem coração que ela imaginara. Ela respirou fundo, ajustou a bolsa no ombro e saiu da sombra decidida a confrontá-lo. Mas, quando Bum se virou e seus olhos se encontraram pela primeira vez, Maria Cecília sentiu como se todo mundo tivesse ficado em silêncio. Ele sorriu, não um sorriso casual, mas um sorriso que parecia dizer: "Eu vejo você." Um sorriso tão calmo, tão sincero, que desmontou toda a raiva que ela havia trazido. "Você deve ser Maria Cecília", disse ele com um leve sotaque e uma gentileza que a deixou sem reação. "Fico muito feliz que tenha vindo." Ela congelou. Aquilo não fazia sentido. Por que ele parecia tão bom? Foi ali, naquele primeiro olhar, que algo dentro dela começou a ruir e, ao mesmo tempo, algo novo começou a nascer. Maria Cecília não sabia o que esperar quando Bum a convidou para caminhar enquanto esperavam sua família chegar. Ela havia planejado confrontá-lo, acusá-lo, talvez até ameaçá-lo. Mas, conforme seguiam por um pequeno jardim ao lado da igreja, ela se sentia estranhamente incapaz de atacá-lo. "Eu sei que você não veio para me parabenizar", Bum disse, com um sorriso tímido, mas cheio de compreensão. A frase atingiu Maria Cecília como um golpe. "Não vou mentir", ela respondeu, cruzando os braços. "Eu vim porque acho que minha irmã está indo rápido demais. Eu não quero que ela se machuque." Bum parou de andar. Virou-se completamente para ela. A expressão, antes serena, tornou-se séria. "Eu também não quero", ele disse com uma firmeza que a surpreendeu. "Como assim?" Ela franziu o senho. Ele respirou fundo, olhando para o chão, antes de encará-la novamente. "Você não sabe, mas sua irmã foi a primeira pessoa que acreditou em mim quando eu cheguei ao Brasil. Eu estava sozinho, perdido, tentando reconstruir minha vida depois de muita dor." Maria Cecília sentiu o estômago revirar. Aquela não era a narrativa que ela esperava. "Que tipo de dor?" ela perguntou sem conseguir se conter. Bum hesitou alguns segundos, como abrindo uma porta que mantinha trancada há muito tempo. "Minha família perdeu quase tudo. Meu pai ficou doente, minha mãe trabalha demais. Eu vim pra cá pra tentar melhorar a vida deles. Mas no começo, nada deu certo. Eu pensava em desistir todos os dias. Até conhecer sua irmã."
Ela me tratou como um ser humano quando eu não via valor em mim mesmo. Maria Cecília sentiu o coração se apertar. Então você não tá com ela por interesse? Não. O sorriso voltou. Suave. Estou com ela porque ela trouxe luz para minha vida. Antes que ela pudesse responder, viram a irmã dela chamando Boom de longe, correndo com um buquê na mão, o rosto iluminado de felicidade. Ele sorriu de volta, daquele jeito doce que ninguém fingiria. Maria Cecília notou. Mas, ao observar os dois, algo inesperado aconteceu dentro dela. No seu peito, uma pontada fina, pequena, mas impossível de ignorar. Ciúme? Alívio? Admiração? Medo? Não sabia. Só sabia que, pela primeira vez desde que chegara, duvidou da própria certeza. Quando o Boom se afastou para ajudar na decoração, ficou por um momento olhando o caminho por onde ele havia ido. Algo nele mexia com ela de um jeito que não deveria. E naquele instante, Maria Cecília percebeu que aquela história estava longe de ser simples. Muito longe. Se você estivesse nessa situação, você confiaria no noivo ou continuaria desconfiando? Conta aí nos comentários. Quero saber sua opinião. Depois daquela conversa, Maria Cecília passou o resto da tarde observando tudo de longe. Ela se escondia atrás dos arranjos, atrás das pessoas, atrás dos próprios pensamentos. Por mais que tentasse lutar contra, a imagem de Boom ajudando os convidados, sorrindo para as crianças e solucionando cada problema da festa não saía da cabeça dela. Ele era gentil, ele era calmo, ele era diferente. E isso só aumentava a confusão em seu peito. A irmã dela, empolgada com a presença da família, andava de um lado para o outro, distribuindo abraços e planos sobre o futuro. Cecília, você vai amar morar perto da gente. A casa é simples, mas o Boom tá reformando tudo com as próprias mãos. Essa frase caiu como um balde de água gelada. Ele está reformando sozinho? Maria Cecília perguntou, tentando manter a voz neutra. Sim, quando ele está por aqui, sempre quer ajudar. Meu noivo é perfeito, disse a irmã, completamente apaixonada. Maria Cecília sentiu o coração apertar de um jeito estranho, como se cada vez que alguém elogiava Boom, uma parte dela quisesse concordar e outra parte quisesse gritar. No final da tarde, enquanto todos se preparavam para o ensaio da cerimônia, Boom se aproximou dela novamente. Maria Cecília, eu posso conversar um pouquinho com você? Ela respirou fundo. Claro. Ele a guiou até o lado de fora da igreja, onde o sol já estava pintando o céu de laranja. Eu sei que você ainda tem dúvidas, e você tem todo o direito, mas eu queria te mostrar algo. Boom tirou do bolso uma pequena caixa de madeira, simples e desgastada. Ele a abriu. Dentro havia uma carta escrita em coreano, uma aliança fina e uma fotografia antiga. Maria Cecília olhou para ele, surpresa. O que é isso? Minha mãe, Boom sorriu com tristeza. Antes de eu vir para o Brasil, ela me deu essa caixinha e disse: quando encontrar alguém que te devolva o sorriso, dê a ela algo verdadeiro. Ele respirou fundo. Hoje eu trouxe para sua irmã, porque ela devolveu a minha vida. Maria Cecília sentiu os olhos arderem por algum motivo. Aquela história, aquela carta, aquela foto, tudo mexia com ela de um jeito que ela não queria admitir. Boom! Ela sussurrou, sem saber o que dizer. Ele fechou a caixa e a segurou com cuidado. Eu quero que você veja que eu não estou aqui para tirar nada da sua família. Estou aqui para somar. Ela engoliu seco. O vento leve tocou o rosto dela, como se a natureza também esperasse sua resposta. E pela primeira vez, Maria Cecília percebeu que talvez o problema não fosse Boom. Talvez fosse o medo dela de perder seu lugar na vida da irmã. Ou talvez fosse outra coisa, algo que ela não deveria sentir por ele, mas sentia. Quando Boom se afastou para voltar ao ensaio, ela ficou ali, parada, olhando a caixinha de madeira que ele segurava. E seu coração batia rápido, confuso, profundo demais.
Uma coisa era certa: o casamento ainda nem tinha começado e Maria Cecília já estava envolvida muito mais do que deveria. A noite chegou rápido e com ela um clima suave de festa. Luzes amarelas foram penduradas pelo jardim inteiro, criando um brilho aconchegante, quase mágico. Todos falavam, riam, brindavam, mas Maria Cecília não conseguia relaxar. Seu coração parecia dividido em dois mundos: o da irmã, que merecia ser feliz, e o dela própria, que pela primeira vez sentia algo que não deveria sentir. Durante o jantar, ela se sentou ao lado das amigas da irmã, tentando ouvir a conversa, mas sua atenção escapava toda vez que Bam passava. Era quase involuntário, os olhos dela o seguiam. Ele ajudava a servir bebidas, organizava cadeiras, consolava uma criança que havia tropeçado, e sempre com aquele sorriso tranquilo, como se fosse impossível alguém se irritar perto dele. "Tá tudo bem, Cecília?" uma das amigas perguntou, notando seu silêncio. "Só cansada", ela respondeu rapidamente, tentando esconder o rubor no rosto. Mas por dentro algo gritava: "Por que ele mexe tanto comigo? Por quê?" No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Maria Cecília saiu para tomar ar. O jardim estava silencioso e iluminado por algumas lanternas. O vento carregava o cheiro de flores e o som distante de uma música suave. Foi então que ouviu passos atrás de si. "Maria Cecília?" A voz de Bam. Ela fechou os olhos por um segundo, como se precisasse de força para encará-lo. "Você está bem?" ele perguntou ao se aproximar. "Você parece triste." "Não estou triste", ela respondeu, olhando para o chão. "Só confusa." Bam ficou em silêncio por alguns instantes, respeitoso. Depois, deu um leve passo à frente, como quem alcança alguém que está se afastando. "Posso te dizer algo?" ele perguntou. Ela concordou com a cabeça, mesmo sem saber se queria ouvir. "Desde que você chegou, eu sinto que tenta carregar um peso enorme, e não quero que carregue isso sozinha." Aquela frase atingiu Maria Cecília no ponto mais sensível de sua alma. Ninguém em muito tempo havia dito algo tão genuíno. Ela levantou o olhar. Os olhos de Bam encontraram os dela com uma calma profunda, acolhedora. "Você realmente ama minha irmã?" ela sussurrou, a voz quase falhando. Bam não desviou o olhar. "Amo", respondeu com firmeza. Mas ele hesitou por um segundo, como se medisse cada palavra. "Mas também me preocupo com você, desde o primeiro momento. Seu olhar dizia tanta coisa que eu não consegui ignorar." O coração de Maria Cecília bateu tão forte que ela sentiu o próprio corpo estremecer. "Não deveria", ela murmurou. "Eu sei", Bam respondeu, com um sorriso cheio de compreensão. "Mas sentimentos nem sempre obedecem a regras." Aquela frase, aquela verdade, penetrou fundo demais. Um silêncio intenso tomou o ar. Um silêncio cheio de tudo o que eles não podiam dizer. Então, antes que qualquer coisa ultrapassasse o limite perigoso onde os dois estavam prestes a cair, Bam se afastou um passo. "Eu só não quero que você sofra", ele disse, sua voz baixa, quase triste. "Nem por mim, nem por medo, nem por sua irmã." Maria Cecília sentiu um arrepio correr pela coluna. Ela não sabia se era culpa ou algo muito mais profundo. Quando Bam foi embora, ela ficou sozinha no jardim.
mas seu coração parecia acompanhá-lo enquanto ele se afastava. Foi naquele instante que ela entendeu. Ela não estava apenas confundida, ela estava perdida em um sentimento que jamais imaginou sentir pelo homem que deveria odiar. Na manhã seguinte, o clima estava leve para todos, menos para Maria Cecília. Ela mal dormira. Cada vez que fechava os olhos, revivia a cena no jardim. O olhar de Boom, as palavras dele, o espaço entre eles que parecia acender algo proibido. Quando desceu para o café da manhã no sítio onde estavam hospedados, encontrou sua irmã radiante, escolhendo flores e falando sobre a música da entrada. Maria Cecília! A irmã chamou com entusiasmo. Você acredita que o Boom ficou até tarde ajeitando as lanternas para que tudo ficasse perfeito hoje? Maria Cecília engoliu seco. Sim, ela acreditava. Aliás, estava difícil não acreditar em tudo que ele fazia. Ele é incrível, a irmã completou, sorrindo com o brilho apaixonado de alguém que não enxerga falhas. Acho que Deus realmente colocou ele no meu caminho. Maria Cecília sorriu de volta. Mas era um sorriso triste, um sorriso pesado, porque pela primeira vez ela sentiu medo. Medo de machucar a irmã, medo de machucar a si mesma, medo de sentir algo que não deveria. E, quando viu Boom entrando pela porta para cumprimentar a todos, seu coração disparou. De novo. Sempre de novo. Ele olhou discretamente para ela, como quem procurasse confirmar se ela estava bem. E naquele olhar rápido, havia algo. Uma pergunta sem palavras. Ela desviou. Horas depois, enquanto os preparativos seguiam, Maria Cecília se afastou para respirar um pouco. Caminhou até a parte mais silenciosa do jardim, onde havia um pequeno lago. A água refletia o céu azul, tão calmo, tão diferente dela. Ela estava sozinha. Ou achou que estava. Maria Cecília? A voz suave de Boom cortou o ar. Ela fechou os olhos. Por que ele sempre aparecia quando ela estava tentando se recompor? Não devia, ela murmurou, sem coragem de encará-lo. Mas você precisa ouvir isso. Ele insistiu com aquela calma que a desmontava. Ela respirou fundo e finalmente virou o rosto para ele. Boom aproximou-se devagar, sem ultrapassar o limite, mais perto o suficiente para que ela sentisse sua presença. E isso, por si só, já era um problema. Ontem, Ele começou. Falei demais. Não quero te deixar mais confusa. Mas existe algo que você precisa saber antes da cerimônia de hoje. Maria Cecília franziu o senho. O que é? Boom hesitou. O tipo de hesitação que deixa o ar pesado. A sua irmã? Ela sabe sobre meu passado, mas não sabe tudo. E você merece ouvir o que eu nunca contei a ninguém aqui. O coração de Maria Cecília disparou. Boom, do que você está falando? Ele respirou fundo, encarando o lago como alguém prestes a revelar um peso antigo. Antes de vir ao Brasil, eu fui noivo. A voz saiu baixo, quase um sussurro. E ela morreu. Ele fechou os olhos por um instante, como se cada lembrança ainda estivesse aberta. Eu carreguei essa culpa por anos. E só consegui olhar para o futuro quando conheci sua irmã. Maria Cecília sentiu o mundo girar. Não pelo que ele contou, mas por algo mais profundo. Algo egoísta. Algo sincero demais. Parte dela se aliviou por saber que Boom já tinha amado e perdido. Outra parte sofreu ao imaginar a dor dele. Eu não contei isso para sua irmã porque não queria que ela carregasse meus fantasmas. Ele continuou com a voz embargada. Mas você me olha como se conseguisse enxergar até onde eu tento esconder. E isso me assusta, porque eu não sei o que fazer com isso. Maria Cecília ficou imóvel. O vento soprou entre eles, mas nenhum dos dois sentiu frio. Porque a verdade, a verdadeira verdade, é que ela também não sabia o que fazer. A dor dele, o amor da irmã,
o seu próprio coração batendo no ritmo errado, tudo estava prestes a explodir. E o casamento começaria em poucas horas. O relógio marcava poucas horas para o início do casamento, e a atmosfera no vilarejo já era de ansiedade e celebração. Vestidos pendurados, maquiagens espalhadas, flores sendo ajeitadas. Mas Maria Cecília se sentia como se estivesse em outra dimensão. O que Boom havia revelado ainda ecoava dentro dela. Uma noiva perdida, uma culpa profunda, um passado do qual ele fugia e um sentimento silencioso que surgira entre eles, e que nenhum dos dois tivera coragem de nomear. Ela caminhou até o quarto onde estava hospedada, fechou a porta e se encarou no espelho. A respiração curta denunciava o turbilhão dentro do peito. O que eu devo fazer? Se eu contar o que ele me disse, posso destruir o casamento da minha irmã. Se eu não contar, estarei escondendo algo importante. E se isso não for sobre ela, mas sobre mim? A última pergunta doeu. Uma batida leve na porta a tirou dos pensamentos. Mana, a voz suave da irmã. Maria Cecília abriu. A irmã estava linda, simples, radiante, com flores presas no cabelo e um brilho de felicidade que quase machucava. Você pode me ajudar a arrumar o véu? Ela pediu sorrindo. Maria Cecília ajeitou o tecido delicado, mas suas mãos tremiam. A irmã notou. Você tá bem? Perguntou segurando suas mãos. Eu sei que você ficou insegura com tudo isso, mas queria que você confiasse em mim. Eu amo o Boom. Seus olhos brilharam. E eu sinto que ele me ama de um jeito tão leve, tão seguro, que parece que eu encontrei meu lugar no mundo. Maria Cecília engoliu seco. A irmã continuou. Mas também amo você. E se você acha que tem algo errado, eu quero saber. Aquela frase, aquela abertura, quase fez Maria Cecília desmoronar. Mas ela não teve coragem de destruir o sorriso da irmã, não naquele momento. Eu só estou emocionada, respondeu forçando um sorriso. Tudo está acontecendo tão rápido. A irmã a abraçou. Um abraço apertado demais para alguém que carregava culpa. Quando saiu do quarto, Maria Cecília encontrou o Boom no corredor. Ele estava ajeitando a gravata, nervoso, e ao vê-la, parou imediatamente. Você contou a ela? Ele perguntou a voz baixa. Maria Cecília balançou a cabeça. Não, esse segredo não é meu para contar. Boom respirou fundo, mas o alívio durou pouco. Havia dor nos olhos dele. Dor verdadeira. Obrigado. Mas isso não resolve o que está entre nós. Aquelas palavras fizeram o coração dela saltar e doer. Não existe nada entre nós, Boom. Ela mentiu, a voz trêmula. Ele deu um passo à frente, mas parou antes de chegar perto demais. Existe e você sabe que existe. Outra pausa, profunda, sincera. Mas não deveria. Ela apertou os lábios, lutando contra lágrimas. Minha irmã ama você, ela conseguiu dizer. E eu respeito isso. Respeito tanto que estou tentando ignorar uma coisa que... Sua voz falhou. Uma coisa que não deveria sentir. O mundo parou. Maria Cecília sentiu as pernas fracas, o ar pesado. Ele não precisava dizer o que era. Os olhos dele já gritavam. Boom! Ela sussurrou. Não faça isso. Eu não fiz nada. Respondeu com a voz quebrada. Só estou tentando ser honesto, pelo menos com você. Um silêncio cortante se estendeu entre eles, e então Boom se afastou, respirando fundo, como alguém que tenta afogar um sentimento proibido.
Vou me preparar para a cerimônia. Espero te ver lá. Ele virou as costas e caminhou. E com cada passo, parecia levar um pedaço do coração dela junto. Maria Cecília encostou na parede, tentando respirar. O casamento começaria em minutos e ela nunca se sentiu tão dividida. Entre a lealdade, entre a verdade e entre um sentimento tão errado quanto inevitável. O próximo passo dela mudaria tudo. A música começou suave. Os convidados se levantaram. O pastor já aguardava no altar. E a irmã de Maria Cecília, radiante em seu vestido branco, segurava o buquê com as mãos trêmulas de emoção. Estava tudo pronto. Mas Maria Cecília não. Ela assistia de longe, o coração acelerado, enquanto Boom caminhava até o altar. Ele parecia calmo, mas seu olhar, por um segundo, procurou dela no meio da multidão. E encontrou. Foi só um instante, mas foi suficiente para fazer o peito dela arder. Eu não posso sentir isso. Não posso. Não agora. A cerimônia começou. As palavras do pastor ecoavam como se viessem de outro mundo. Maria Cecília tentava se concentrar, tentava permanecer firme, mas cada frase parecia empurrá-la para um abismo emocional ainda maior. Hoje celebramos o amor. O amor. A palavra doeu. Unimos duas vidas. Duas vidas. Mas e as três envolvidas ali? Se alguém aqui tem algo a dizer... O coração dela disparou. Esse era o momento. 1 segundo. 2. 3. O salão inteiro silencioso. A respiração das pessoas contida. Todos esperando. E então, o olhar de Boo encontrou o dela novamente. Um olhar que dizia: por favor, não faça isso. Não agora. Não assim. Maria Cecília fechou os olhos. Não levantou a mão, não abriu a boca, não impediu o casamento. Porque naquele instante percebeu algo maior do que a própria dor. Ela não poderia roubar da irmã a chance de ser feliz, e não poderia colocar Boo numa posição cruel entre duas pessoas que ele respeitava profundamente. Aquele amor, se existia, não era para acontecer ali, nem daquele jeito. Quando a irmã disse sim, lágrimas quentes desceram pelo rosto de Maria Cecília. Não de tristeza apenas, mas de libertação. Quando o casal se beijou, o salão explodiu em aplausos, e mesmo com o peito apertado, Maria Cecília sorriu. Um sorriso real, frágil, mas verdadeiro. Depois da cerimônia, ela se afastou para o jardim, o mesmo onde tudo tinha começado. Precisava respirar. Precisava se reencontrar. E claro, Boom a encontrou. Ele caminhou até ela devagar, como quem pisa em terreno delicado. Obrigado por não dizer nada, ele murmurou. Maria Cecília sorriu de lado. Não fiz por você, fiz pela minha irmã. Eu sei, e admiro você por isso. Por um momento ficaram apenas se olhando, dois corações que sabiam demais, mas que também sabiam que não podiam seguir aquele caminho. Eu acho que algumas histórias não são para começar, Maria Cecília disse com a voz suave, mas firme. Ou talvez só não sejam para começar agora, Boo respondeu com uma sinceridade que quase doeu. Ela sentiu a respiração prender. Ele então deu um passo para trás, respeitoso. Um gesto de despedida silenciosa. Seja feliz, Maria Cecília. Você merece mais do que imagina. Ela sorriu. Dessa vez, sem dor. Com esperança. Você também, Boo. Ele se afastou. E ela ficou ali sentindo o vento levar embora tudo que poderia ter sido. Tudo que doeu. Tudo que ensinou. E, finalmente, tudo que precisava ser deixado para trás. Porque nem todo amor proibido é destruição. Às vezes, é apenas um passo necessário para que duas vidas sigam o caminho certo.
E aí? Você acha que eles deveriam se reencontrar em outra fase da vida ou a história deve terminar assim mesmo? Comenta aí. Quero saber o que você faria no lugar deles.